Quem realmente domina o jogo oculto entre almas humanas? Aquele que implode silenciosamente sob o peso do mundo ou aquele que veste a máscara brilhante da autoadoração? E se tudo o que você pensa saber sobre empatia e narcisismo fosse apenas a superfície de um fenômeno muito mais profundo, descrito por Carl Jung como o choque entre duas forças arquetípicas que vivem dentro de cada um de nós? Antes de qualquer resposta, é preciso encarar a pergunta que poucos ousam formular. Por que o empata, sempre visto como vulnerável, às vezes parece carregar um poder que o próprio narcisista não consegue compreender? À medida que Jung disseca as sombras, surge um paradoxo inquietante. O empata, aquele que sente demais, não seria também aquele que enxerga além? E o narcisista, que parece gigante por fora, não estaria preso a um vazio interno que ele tenta esconder até de si mesmo? Quando esses dois mundos colidem, não há gritos, não há guerra declarada. Há apenas um jogo psicológico velado, onde cada gesto diz mais do que qualquer palavra. Mas o que acontece quando o empata descobre o ponto cego do narcisista, um ponto que o próprio narcisista desconhece? Jung descreve a sombra como aquilo que evitamos ver, mas que nos persegue mesmo quando tentamos escapar. E se a verdadeira virada desse confronto silencioso estiver exatamente aí, na capacidade do empata de ver o que o narcisista esconde, não apenas do mundo, mas de si mesmo? Imagine um espelho que não reflete a aparência, mas a essência. Um espelho que o narcisista teme, mas do qual não consegue desviar. O empata se torna esse espelho sem fazer esforço, sem confronto, sem levantar a voz. E é isso que desmonta toda a estrutura de poder. Mas há algo ainda mais perturbador. E se o empata não domina o narcisista por força, mas por revelação, não por ataque, mas por presença? E se essa presença ilumina, ainda que involuntariamente, os corredores escuros que o narcisista tenta manter trancados? Jung nos lembra que a luz não precisa brigar com a escuridão para prevalecer. Ela apenas existe. Porém, quando essa luz toca um ego construído sobre ilusões, rachaduras profundas começam a surgir. E é aí que todo o jogo muda. Ainda assim, há uma peça desse enigma que permanece escondida, uma dinâmica que não pode ser explicada sem mergulhar no inconsciente coletivo, nos símbolos primordiais e na linguagem secreta que opera por trás dos relacionamentos humanos. O que realmente acontece quando o empata desperta sua própria sombra? E como isso altera completamente o equilíbrio com o narcisista, sem confronto, sem luta, sem resistência ativa? Essa resposta não pode ser dada agora. Ela é a chave de uma porta que só se abre a quem atravessa toda a jornada. E se você continuar, talvez descubra por que Jung sempre insistiu que o poder mais perigoso é aquele que ninguém percebe até ser tarde demais. Há um instante quase imperceptível em que o empata sente algo que não aconteceu, mas que já se move dentro do campo emocional do narcisista. É como se uma membrana invisível vibrasse entre os dois, anunciando que forças antigas estão despertando. Jung dizia que a psique sempre fala primeiro através de sinais sutis, e talvez seja por isso que o empata sempre percebe o que o narcisista tenta esconder até de si mesmo. Esse primeiro toque não é violento, não é consciente, não é racional, é um chamado, e todo chamado carrega uma promessa e uma ameaça. O narcisista, por sua vez, reage como alguém que pressente que foi visto nu no escuro. Há um desconforto, uma inquietação, uma oscilação quase física que percorre seu ego já fragilizado. Ele não entende porque o empata o desestabiliza sem dizer uma palavra. Jung já alertava que a sombra, quando tocada, reage como uma fera que desperta em território desconhecido. E é nesse exato momento que a balança começa a inclinar, mesmo que ninguém perceba. O empata toca sem tocar, vê sem olhar, expõe sem confrontar. Às vezes o empata sente uma dor que não é sua, uma confusão que não nasceu em sua mente, uma angústia que parece invadir seu peito sem pedir permissão.
É o efeito de ressonância que Jung descreveu ao falar do inconsciente coletivo, quando duas psiques se entrelaçam e compartilham símbolos, medos e desejos. O empata se torna, mesmo sem querer, um espelho simbólico, e o narcisista, ao se ver refletido, sente uma ameaça que não compreende. Como pode alguém enxergar aquilo que ele próprio se recusa a ver? A tensão cresce porque o empata não reage como o narcisista espera. Ele não retorna à provocação, não devolve o golpe emocional, não entra no teatro de máscaras. Isso desmonta toda a dinâmica interna do narcisista, que só sabe operar dentro de jogos de controle. Jung dizia que o que não entra no drama, o que não cede à manipulação, desarma automaticamente quem vive preso ao personagem. O empata, ao permanecer inteiro, cria um vazio que o narcisista não sabe preencher, mas algo mais profundo começa a acontecer. A energia do narcisista, antes inflada e teatral, começa a perder força quando não encontra resistência. Jung chamava isso de colapso simbólico, quando uma persona depende da reação alheia para sobreviver. O empata, ao não se entregar ao jogo, corta o suprimento psicológico que alimenta o narcisista. Não é confronto, é ausência estratégica. Não é vitória, é revelação. O empata sente o movimento. Percebe que há algo tentando puxá-lo para dentro de um labirinto emocional que não é seu. E nesse momento, uma pergunta silenciosa ecoa dentro dele. Até onde eu preciso ir para não perder a mim mesmo? Jung dizia que toda alma sensível corre o risco de se afogar na dor dos outros. E essa é a verdade que dói no empata. Ele sente tudo, absorve tudo, mas também carrega a chave do que ninguém mais consegue destrancar. Pouco a pouco, o narcisista percebe algo perturbador. Suas estratégias não funcionam. Seu charme se torna neutro. Suas manipulações perdem impacto. Suas tentativas de domínio evaporam no ar. É como se o empata estivesse conectado a uma fonte de percepção que o narcisista não tem acesso. E isso desperta a maior angústia para alguém que vive de controle. A percepção de que poder nenhum funciona quando o outro não tem medo. Nesse choque silencioso, nasce um espaço, um intervalo tênue, onde a dinâmica começa a se revelar em sua forma mais crua. O narcisista se encolhe, ainda que imperceptivelmente, e o empata se expande, mesmo sem intenção. Jung sempre afirmou que a expansão da consciência de um indivíduo altera o campo de todos ao seu redor. E aqui, nesse movimento quase místico, a balança muda de lado. O empata começa a entender algo que nunca foi explicado a ele. Sua sensibilidade não é fraqueza, é ferramenta. Sua capacidade de sentir profundamente é o que lhe dá visão. Sua dor se transforma em leitura, sua empatia em discernimento, sua vulnerabilidade em poder. Mas esse insight não é claro, não é linear, não é imediato. Ele surge como um sussurro, uma intuição, um pressentimento ancestral. E quando esse pressentimento finalmente toca o centro do peito do empata, algo se rearranja dentro dele. Ele deixa de apenas sobreviver à presença do narcisista. Ele começa a perceber o que ninguém nunca disse. O narcisista não teme o empata por sua bondade, teme por sua profundidade. Porque onde há profundidade, não há espaço para ilusões. E onde não há ilusões, o narcisista perde tudo o que acredita ser. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o empata percebe que não está apenas diante de um indivíduo difícil, mas diante de uma estrutura psicológica inteira que opera como um labirinto. Jung dizia que ninguém encontra o outro sem antes encontrar a si mesmo. Talvez seja por isso que, ao encarar o narcisista, o empata começa a revisitar dores antigas,
memórias ocultas, feridas que acreditava já ter superado. O encontro com o narcisista desperta não apenas o presente, mas aquilo que estava adormecido no fundo da alma. E o narcisista sente esse despertar como uma ameaça silenciosa. Ele nunca teme o que o empata diz, teme o que o empata desperta, nele e ao redor. O empata não precisa acusar, não precisa revelar nada em voz alta. A simples presença dele ilumina as rachaduras que o narcisista tenta esconder sob camadas de charme, culpa e controle. Jung afirmava que a luz da consciência é a única força capaz de desestabilizar as defesas do ego. E o empata carrega essa luz sem perceber. À medida que esse processo se intensifica, o empata começa a experimentar um fenômeno paradoxal. Ele sente que está sendo drenado, sugado emocionalmente, como se carregasse o peso de duas vidas ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, nasce dentro dele uma clareza incomum, uma espécie de lucidez dolorosa. É como se sua alma dissesse: agora você vê. E quando ele vê, não consegue mais não ver. Essa visão, essa percepção crua, mexe com algo no narcisista. Ele percebe que perdeu o poder que achava ter. Suas palavras, antes tão afiadas, agora soam ocas. Seus jogos emocionais, antes tão eficazes, passam a se repetir como um eco previsível. Jung chamava isso de colapso da persona, quando o personagem que criamos já não sustenta o peso da verdade. E o narcisista começa a sentir esse colapso de dentro para fora. O empata, por sua vez, sente uma força que não sabe nomear. Não é vingança, não é orgulho, não é superioridade. É algo mais primitivo, mais interno, mais autêntico. Uma sensação de que existe uma parte dele que nunca foi tocada pelo narcisista. Uma parte intacta, profunda, indestrutível. Jung dizia que essa parte é o self, o centro da psique, a essência verdadeira. E quando o empata acessa essa fonte, tudo ao redor muda. Mas esse acesso não acontece sem conflito interno. O empata questiona a própria sensibilidade. Ele se pergunta se sente demais, se cede demais, se permite demais. E nessas perguntas nasce um espelho doloroso. Jung sempre ensinou que as perguntas certas são portais. Elas não trazem respostas prontas, mas abrem caminhos. E o empata está entrando em um desses caminhos, aquele que o leva à própria sombra. A sombra do empata não é violência, não é ego, não é manipulação. É cansaço, é esgotamento, é o medo de nunca ser visto. E quando ele toca essa sombra, algo dentro dele começa a exigir mudança. Não uma mudança externa, mas interna. Uma mudança de postura, de presença, de energia. Uma mudança que o narcisista percebe antes mesmo que o empata entenda o que está acontecendo. Esse deslocamento interno cria um impacto imediato. O narcisista sente que perdeu acesso emocional ao empata, sente que algo se quebrou, que o vínculo que antes o alimentava agora está fora de alcance. Jung dizia que quando o indivíduo recupera partes fragmentadas de si, ele automaticamente retira o poder que antes entregava ao outro. E o empata está recuperando algo precioso, algo que o narcisista não pode controlar. O clima entre eles muda. Não há discussões, não há explosões, não há palavras afiadas. Há apenas um silêncio diferente, mais denso, mais honesto. Um silêncio que revela mais do que qualquer confronto. O narcisista tenta reverter a dinâmica, tenta retornar às velhas estratégias, tenta recuperar o território emocional. Mas tudo parece falhar. E falha porque o empata já não está mais no mesmo lugar interno. E então surge uma compreensão quase mística. O empata não precisa derrotar o narcisista, não precisa confrontá-lo, expô-lo ou humilhá-lo. Basta permanecer consciente, inteiro e conectado à própria profundidade, porque onde há profundidade, não há sombra que se sustente. E o narcisista, ao perder sua audiência interna, perde também seu reino psicológico. Algo começa a desmoronar, não no empata, mas no outro. Há um ponto em que a alma do empata, exausta, entende que não pode mais carregar o peso que nunca foi seu. É como se uma fissura se abrisse por dentro, não para destruir, mas para liberar. Jung dizia que a consciência nasce do sofrimento suportado com lucidez.
E é exatamente isso que começa a florescer no empata, uma lucidez que corta, mas cura. Ele percebe que durante muito tempo confundiu compaixão com autossacrifício, amor com entrega incondicional, presença com rendição. Agora, diante do narcisista, essa distorção finalmente se revela. O narcisista percebe essa revelação antes mesmo que o empata a nomeie. Ele sente que o território emocional que antes o sustentava começa a encolher. Há um desespero silencioso, uma tentativa instintiva de reinstalar o antigo padrão, de reativar a velha dança. Mas algo mudou. A energia que costumava responder já não responde. A dor que era usada como ponto de controle já não ecoa da mesma forma. Jung chamaria isso de ruptura arquetípica, quando o indivíduo deixa de ser governado pela sombra do outro. Nesse momento, o empata caminha por um corredor interno que parece estreito demais. Ele sente dúvidas, medos, o tremor de quem percebe que está atravessando uma fronteira invisível. Há partes dele que ainda querem voltar, que ainda desejam agradar, apaziguar, curar o outro antes de si mesmo. Mas há também uma força nova, uma espécie de maturidade que brota como um olho que nunca se fecha. É o self pedindo passagem, exigindo autenticidade. E quando essa autenticidade começa a emergir, o narcisista reage como quem tenta impedir uma tempestade com as mãos. Ele lança elogios, depois críticas, depois silêncios calculados, depois ataques passivos. É uma coreografia caótica, ora sedução, ora punição, ora desinteresse, tudo com o único objetivo de recuperar o controle. Mas nada se encaixa mais. A energia não flui. O empata está mudando de frequência. Essa mudança não é visível, mas é sentida. O empata percebe que já não absorve tudo ao seu redor. Começa a distinguir o que é seu do que é do outro. Jung sempre ressaltou o poder da diferenciação. O momento em que o indivíduo se separa da sombra externa e retorna para o próprio eixo. E é exatamente isso que o empata começa a fazer, quase sem perceber. Ele volta para si, ele se chama de volta, ele se habita, mas essa volta para si traz um efeito colateral profundo. A máscara do narcisista começa a desmoronar. Pela primeira vez, ele se vê diante de alguém que não reage ao seu script psicológico, alguém que não cede ao elogio nem ao absurdo, alguém que não se perde nem se salva nos excessos emocionais dele. O narcisista sente isso como abandono, como ameaça, como colapso. E quanto mais tenta recuperar o controle, mais revela as próprias fissuras. O empata sente esse colapso e, curiosamente, não sente prazer algum nisso. Sente apenas um estranho silêncio, uma calma quase desconfortável. É como se uma parte dele entendesse que o ciclo está se fechando. Jung dizia que toda relação que ativa sombras profundas termina ou em destruição ou em transformação. E aqui, a transformação começa dentro do empata, enquanto a destruição ressoa dentro do narcisista. Com o avanço dessa consciência, o empata percebe que sua sensibilidade nunca foi inimiga, foi instrumento. Ele sempre captou o que o narcisista tentava esconder, não porque fosse fraco, mas porque era profundo. Sempre percebeu o jogo antes do jogo começar, não porque fosse ingênuo, mas porque era intuitivo. Agora essa percepção deixa de ser dor e começa a se tornar discernimento. E discernimento é poder. O narcisista tenta se aproximar novamente, tenta reconectar, tenta reinstalar o padrão antigo, mas cada tentativa soa artificial, deslocada, fraca. O empata percebe que está vendo não a força do narcisista, mas sua dependência. Não seu brilho, mas seu vazio. Não seu controle, mas seu medo. Jung sempre disse que nada é mais revelador do que observar o que alguém faz quando percebe que perdeu a influência sobre nós. E então, algo acontece sem aviso. O empata entende que não precisa vencer o narcisista. Nunca precisou. Porque o narcisista não cai pela força do outro, cai pelo peso de si mesmo.
O empata apenas para de carregar. E no instante em que deixa esse peso no chão, tudo o que sustentava a dinâmica começa a ruir. Não em explosões, mas em silêncio. O tipo de silêncio que anuncia que nada será como antes. Há um instante em que o empata percebe que o silêncio que se instalou entre ele e o narcisista não é vazio, é revelação. Um silêncio que funciona como um espelho profundo, onde tudo que antes era camuflado finalmente aparece sem disfarces. Jung dizia que o que rejeitamos sempre retorna ampliado, e agora o narcisista começa a enxergar, mesmo contra a própria vontade, aquilo que sempre fugiu, sua própria face interna. O empata não diz nada, não acusa, não expõe, apenas existe, e existir para ele tornou-se o maior ato de força. O narcisista sente essa existência como uma espécie de desmonte interno. Ele tenta recuperar o ritmo, tenta retomar a narrativa, tenta reocupar o espaço psicológico que antes parecia seu por direito, mas nada responde. O empata, que antes vibrava com as emoções alheias, agora se tornou uma superfície firme, estável, inatingível. Não é resistência, é presença. E essa presença desarma qualquer tentativa de manipulação, porque nada encontra eco. O empata, por sua vez, começa a notar que algo dentro dele respira de forma diferente. Como se uma parte que sempre esteve adormecida finalmente despertasse. Há uma sensação de retorno, de reconexão com algo antigo, profundo, autêntico. É como se a própria alma estivesse reorganizando a casa depois de anos de ocupação emocional estrangeira. Jung chamaria isso de reintegração, quando o indivíduo recupera pedaços de si espalhados por experiências traumáticas. E quando essa reintegração se intensifica, o narcisista percebe que já não pode mais entrar na mente do empata. Ele bate na porta psíquica e encontra silêncio. Bate de novo e encontra presença. Bate outra vez e encontra clareza. É um tipo de confronto que não se dá na superfície, mas no fundo. Jung afirmou que nenhum ego consegue dominar alguém que já se conectou com o próprio centro. O empata agora está nesse centro, ainda que não nomeie isso como vitória. Mas a jornada interna não é linear. O empata ainda sente momentos de dúvida. Pergunta a si mesmo se deveria ter tentado mais, se deveria ter sido mais compassivo, mais compreensivo, mais disposto a carregar o peso do outro. Essas perguntas não vêm do presente, vêm do passado, vêm de velhas programações emocionais. E é exatamente nesse ponto que surge a ruptura. O empata percebe que compaixão não é submissão e amor não é autoabandono. O narcisista, percebendo essa mudança, intensifica seus movimentos. Tenta provocar, tenta seduzir, tenta inverter a narrativa, tenta despertar no empata a velha culpa que funcionava como corrente. Mas nada funciona. A corrente enferrujou. O empata já não reage com a mesma vulnerabilidade. E isso revela algo que o narcisista nunca quis ver. Ele nunca teve poder real, apenas controle temporário sobre feridas antigas. O empata, ao perceber isso, sente algo que mistura alívio e luto. Alívio por finalmente respirar fora da prisão emocional. Luto por perceber quanto tempo passou, acreditando que era menos do que realmente é. Jung dizia que não há despertar sem dor, porque rasgar ilusões exige coragem. E agora, o empata está rasgando não apenas as ilusões do narcisista, mas as próprias ilusões sobre si mesmo. Esse processo cria uma atmosfera diferente. O ar entre eles muda. O empata não se encolhe mais, não se molda mais, não desaparece mais para caber nas expectativas do outro. Ele ocupa o próprio espaço interno e externo. É uma mudança silenciosa, porém monumental. O narcisista sente isso como perda, mas o empata sente como libertação. Uma libertação que não veio por confronto, mas pela expansão da própria consciência. E quando o empata expande, algo extraordinário acontece. A figura do narcisista começa a perder tamanho dentro da psique dele. Aquilo que antes parecia gigante, agora parece apenas humano.
humano e ferido, humano e incompleto, humano e limitado. Jung dizia que todo monstro desaparece quando iluminado, e o empata percebe que o narcisista nunca foi um monstro, foi apenas alguém preso no próprio vazio. Essa percepção final muda tudo. Não há mais medo, não há mais submissão, não há mais fascínio, há apenas uma compreensão profunda e madura. O empata entende que o domínio não está em vencer o narcisista, mas em não ser mais moldado por ele. O poder não está em confrontar, mas em não se curvar. E o segredo que Jung sempre insinuou finalmente se revela. Ninguém domina o outro, só domina a si mesmo. Há um momento em que o empata compreende, de forma quase dolorosamente clara, que a verdadeira batalha nunca foi contra o narcisista. Foi contra aquilo que o narcisista despertava dentro dele. Jung dizia que enfrentamos o outro apenas para descobrir o que está adormecido em nossa própria alma. E agora, enquanto o empata respira dentro de uma nova consciência, tudo aquilo que antes parecia confusão começa a ganhar forma. Ele percebe que o narcisista foi, paradoxalmente, um espelho distorcido que o obrigou a enxergar sua própria profundidade. O narcisista sente essa profundidade como um abismo que o assusta. Ele tenta avançar, tenta recuperar o domínio que antes acreditava possuir, mas cada passo que dá encontra uma superfície firme, inabalável. O empata não cede, não reage, não se desmonta, não porque esteja endurecido, mas porque está enraizado. Jung ensinava que quem encontra suas raízes internas deixa de tremer diante das tempestades externas. E agora o empata está profundamente enraizado. O empata percebe que pode olhar para o narcisista sem medo, sem idealização, sem desejo de salvar ou de ser salvo. É um olhar que não afaga e não acusa, apenas observa. E essa observação, tão limpa, tão desprovida de reação emocional, desmonta o teatro inteiro do narcisista, porque nada fere mais um ego inflado do que ser percebido sem ilusão. Jung chamava isso de morte simbólica do personagem, o instante em que a máscara perde seu poder. E essa morte simbólica começa a corroer o narcisista por dentro, não porque o empata o destrói, mas porque o empata deixa de sustentá-lo. Ele se vê diante do que sempre temeu, o vazio interno que tentou preencher usando a sensibilidade do outro. Agora, sem essa fonte, ele se confronta consigo mesmo. E nada é mais aterrorizante para alguém que vive fugindo da própria sombra do que ser obrigado a olhá-la diretamente. Enquanto isso, algo muito diferente acontece dentro do empata. Ele sente um renascimento sutil, quase sagrado, como se cada pedaço de si que um dia foi disperso estivesse retornando ao centro. Há uma integração acontecendo, lenta e inevitável, como ondas que retornam ao mar depois de anos presas em costas desconhecidas. Jung descrevia isso como individuação, o processo pelo qual o indivíduo se torna inteiro, verdadeiro, completo. Esse estado interno cria uma nova atmosfera ao redor do empata. Ele já não vibra no caos, já não se contorce para caber no espaço emocional do outro, já não tenta decifrar enigmas que nunca foram seus. Ele se torna clareza, ele se torna eixo, ele se torna presença. E essa presença é exatamente o que permite que ele domine a dinâmica, sem jamais ter buscado dominar o outro. Não é força, não é reação, é consciência. O narcisista tenta provocar alguma resposta, qualquer sinal de que ainda possui acesso, mas nada retorna. O empata agora opera a partir de um lugar interno, onde o narcisista não pode entrar. Não há mais brechas, não há mais energia disponível para alimentar jogos psicológicos, não há mais fragilidade à disposição de quem vive de manipular. É nesse ponto que o narcisista percebe que perdeu, não uma batalha, mas uma ilusão. E, paradoxalmente, o empata percebe que venceu, não o narcisista, mas a si mesmo. Ele venceu o medo de ser intenso demais. Venceu a vergonha de sentir profundamente. Venceu a crença de que precisava se diminuir para ser aceito. Jung dizia que o indivíduo verdadeiramente desperto não busca aprovação, busca verdade. E o empata agora está alinhado à própria verdade. Quando essa verdade se fixa dentro dele,
Todos os padrões antigos perdem sentido. O empata já não cai nas idealizações, já não se prende às esperanças irreais, já não confunde amor com sacrifício emocional. Ele sabe quem é, ele sabe o que vale, ele sabe o que precisa preservar. E o narcisista, ao perceber isso, encolhe, não porque o empata o confrontou, mas porque o empata se encontrou. E então, algo definitivo acontece. O empata percebe que não precisa se afastar com raiva, nem permanecer por pena. Ele simplesmente se move, ele segue, ele respira, porque o domínio não está em derrotar o narcisista, está em não ser mais moldado por ele. E essa é a verdade que Jung insinuou tantas vezes. Quando o indivíduo encontra a si mesmo, ninguém mais consegue aprisioná-lo. Há um instante em que o empata, finalmente desperto para sua própria profundidade, começa a perceber algo ainda mais inquietante. O narcisista não teme sua força, teme sua transparência. Jung dizia que não há nada mais ameaçador para um ego inflado do que ser visto sem adornos, sem filtros, sem ilusões. E agora o empata enxerga o narcisista com uma clareza quase brutal, como quem observa uma criança perdida vestida com a armadura de um gigante. Essa visão não provoca pena nem raiva, provoca silêncio. Um silêncio que diz tudo sem dizer nada. O narcisista sente esse silêncio como um golpe invisível. Ele tenta recuperar o brilho, tenta ocupar o palco psicológico, tenta restaurar o show emocional que sempre usou para sobreviver. Mas o empata já não assiste, já não participa, já não se deixa arrastar para o espetáculo. E quando a audiência desaparece, o teatro inteiro começa a ruir. Jung alertava que persona sem testemunha se desfaz. E agora a persona narcisista está se dissolvendo diante da ausência do empata. No interior do empata, uma expansão constante acontece, como se ele estivesse redescobrindo territórios internos que nunca teve permissão de explorar. Cada pequena vitória interna parece abrir uma porta, cada compreensão parece acender uma luz. Ele percebe que sempre foi grande, mas viveu encolhido para não ferir o outro. E agora, sem a necessidade de caber em espaços pequenos, sua alma se alarga como um continente esquecido que finalmente retorna ao mapa da própria existência. Essa expansão assusta o narcisista, porque ele sempre acreditou que o empata era dependente, vulnerável, maleável. Mas agora ele vê o que nunca quis ver. O empata carrega profundidade, consciência e uma força que não nasceu da dureza, mas da sensibilidade. Jung dizia que o suave pode derrotar o rígido, porque a flexibilidade é mais ancestral que o controle. O empata sempre foi flexível, agora é flexível com consciência. O narcisista tenta então sua última estratégia, a aproximação aparente, revestida de um afeto que não é afeto, mas necessidade. Ele oferece promessas, memórias distorcidas, gestos calculados. A tentativa é clara: reinstalar o vínculo que lhe dava acesso emocional. Mas o empata enxerga a manobra como quem vê uma velha sombra tentando se agarrar à porta antes que ela se feche. O movimento não provoca culpa, provoca clareza. E a clareza é irrevogável. O empata observa essas tentativas de longe, como se estivesse assistindo a uma repetição de algo que já conhece bem demais. As reações do narcisista parecem previsíveis, quase mecânicas. Em cada gesto, ele enxerga não poder, mas desespero. Em cada palavra, não força, mas medo. E esse reconhecimento retira qualquer resquício de fascínio que ainda pudesse existir. Jung dizia que quando compreendemos a raiz de um fenômeno, ele perde o domínio sobre nós. E o empata agora compreende. Enquanto o narcisista se contorce em busca de uma brecha, o empata sente algo inesperado: paz. Não é euforia, não é triunfo, não é satisfação, é apenas paz. Uma paz que parece vir de um lugar muito antigo dentro dele, como se a alma finalmente tivesse espaço para respirar sem interferência. Essa paz não é ausência de conflito, é presença de consciência. E consciência, para Jung,
Jung era o único caminho real para a liberdade. Essa liberdade interna cria um campo energético novo ao redor do empata. Ele já não se recolhe diante de tensões emocionais, já não se perde na dor alheia, já não se dissolve para manter o outro confortável. Ele permanece. E permanecer, para alguém sensível, é o maior sinal de maturidade psíquica. O narcisista, ao sentir essa permanência, entende que perdeu o domínio psicológico que sempre achou ter garantido. O empata passa então a observar a dinâmica como quem observa um ciclo de vida se encerrando. As tentativas de controle do narcisista se tornam cada vez mais frágeis, cada vez mais transparentes. Há um momento em que o empata percebe que não precisa fazer nada. O jogo interno já acabou. Jung dizia que a sombra só domina enquanto o indivíduo não a reconhece. Agora que o empata reconheceu a sombra do narcisista, ela já não tem mais impacto. E assim, sem confronto, sem grito, sem guerra, sem vitória declarada, o empata se move para um estado interno onde o narcisista não pode alcançá-lo. Não é fuga, não é ataque, é transcendência. Uma transcendência silenciosa, firme e inevitável. Exatamente o tipo de transformação que Jung descrevia como renascimento psíquico. O empata renasce. O narcisista assiste e nada mais será como antes. Há um instante em que o empata percebe que não está apenas se afastando da energia do narcisista, ele está se afastando de um padrão ancestral, quase mítico, que se repetiu por gerações dentro de sua própria história emocional. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E agora o empata vê com clareza que toda essa dinâmica nunca foi apenas sobre esse narcisista específico, mas sobre uma ferida que vinha caminhando ao lado dele desde o início. A compreensão não dói, ela liberta. E essa libertação começa por dentro, antes de qualquer gesto externo. O narcisista sente essa libertação como se estivesse perdendo um território sagrado. Ele tenta se aproximar com novas máscaras, tenta recriar uma versão mais palatável de si mesmo, tenta despertar novamente a sensibilidade do empata, como quem tenta acender uma vela apagada ao vento. Mas o empata já não queima do mesmo jeito. A chama internalizou-se, tornou-se brasa protegida. E brasa protegida não se apaga com sopros ansiosos. O empata percebe que, pela primeira vez, não está reagindo, está escolhendo. Cada microdecisão, cada limite silencioso, cada recuo consciente surge como um gesto de maturidade emocional, não como proteção desesperada. Jung dizia que a verdadeira força nasce quando o indivíduo deixa de agir por trauma e passa a agir por consciência. E agora, o empata caminha exatamente nessa fronteira. A fronteira onde sentimentos deixam de ser prisão e se tornam orientação. O narcisista, percebendo que perdeu acesso ao inconsciente do empata, tenta apelar para a memória. Recorda momentos seletivos, reinventa histórias, reescreve o passado com o único objetivo de provocar dúvida. Mas o empata já não se confunde com narrativas que antes o paralisavam. Agora, ele enxerga a manipulação como quem vê pegadas num chão transparente. Ele entende o mecanismo, e quando se entende o mecanismo, o encanto se desfaz. Ao mesmo tempo, uma camada mais profunda começa a se abrir dentro do empata. Um espaço interno que sempre existiu, mas que esteve soterrado por anos de sobrecarga emocional. É um espaço de silêncio, mas não de vazio, de introspecção, mas não de fuga, de presença, mas não de dependência. Jung afirmava que cada ser humano carrega um templo interior e agora esse templo se ilumina no empata, não por força, não por magia, mas por reconhecimento. Essa iluminação silenciosa altera completamente a dinâmica entre os dois. O narcisista sente que está diante de alguém que ele não consegue mais prever, interpretar ou controlar. Para ele, isso é desorientador. Para o empata, é libertador. O narcisista sempre operou no território emocional alheio, explorando vulnerabilidades como pontos de entrada. Mas agora, não há entrada, não há rachadura, não há porta destrancada.
O empata reorganizou o próprio mundo interno, e essa reorganização desperta algo novo, dignidade. Não a dignidade social, superficial, ensinada como postura, mas a dignidade interna, profunda, aquela que surge quando o indivíduo finalmente reconhece o próprio valor sem precisar provar nada. Essa dignidade muda até a respiração do empata. Ele respira por si, não pelo outro. E essa respiração independente é o que desarma por completo o narcisista. O narcisista tenta, pela última vez, investir em uma estratégia de urgência, criando caos emocional para tentar reinstalar o vínculo. É uma última dança desesperada. Mas o empata já não dança. Ele observa, ele compreende, ele se mantém presente. Jung dizia que a sombra perde força quando exposta à calma. E agora o empata é essa calma. Não a calma frágil, mas a calma indestrutível que nasce do autoconhecimento. E ao observar essa tentativa, o empata sente algo inesperado. Não raiva, não pena, não saudade, mas distância. Uma distância que não machuca, porque é necessária. Uma distância que não grita, porque é consciente. Uma distância que não divide, porque apenas devolve cada um ao seu próprio destino. Essa distância é o que finalmente dissolve a ligação de poder entre empata e narcisista, não por rompimento emocional, mas por maturidade psíquica. Então, o empata entende um ponto essencial que Jung sempre insinuou. O narcisista nunca foi uma prisão. A prisão sempre foi interna. E ao abrir essa porta, agora, nada mais prende, nada mais ameaça, nada mais domina. O empata percebe que não está apenas livre do narcisista. Está livre de tudo aquilo que fez o narcisista parecer poderoso um dia. Há um instante, quase imperceptível, em que o espectador compreende que tudo o que viveu até aqui não foi apenas uma narrativa sobre empatas e narcisistas. Foi um mergulho no próprio inconsciente. Como se cada sombra revelada, cada silêncio percebido e cada ruptura interna tivesse sido, desde o início, um reflexo íntimo de sua própria jornada. Jung dizia que nada do que encontramos fora de nós é realmente externo. E agora, essa verdade se levanta devagar, como uma luz que não precisa se anunciar para ser sentida. E enquanto essa luz toma forma, algo dentro do espectador começa a se reorganizar. Memórias antigas respondem, feridas esquecidas pulsarem de leve, como se fossem tocadas por uma mão que não quer ferir, mas revelar. O caminho percorrido não foi sobre reconhecer o outro, mas sobre reconhecer o próprio limite entre dor e lucidez, entre entrega e dissolução, entre presença e esquecimento de si. E é nesse reconhecimento que nasce uma pergunta silenciosa. Quantas vezes você confundiu profundidade com fragilidade? O eco dessa pergunta reverbera como um fio invisível, atravessando emoções que nunca tiveram palavras. O espectador percebe que, assim como o empata, passou tempo demais carregando sombras que não eram suas, acreditando que sensibilidade era fraqueza e intensidade era excesso. Mas agora, à luz das revelações jungianas, tudo ganha uma tonalidade diferente. O que era peso se torna linguagem. O que era medo se torna fronteira. O que era silêncio se torna resposta. E nessa resposta há um movimento sutil, quase sagrado. A percepção de que o poder nunca esteve no confronto, mas na consciência. A consciência que ilumina as partes negadas, que expõe os vínculos adoecidos, que dissolve o fascínio pelas máscaras alheias. O espectador sente que algo foi reposicionado dentro dele, não um fim, mas um retorno, como se tivesse encontrado um pequeno altar interno, onde finalmente pudesse colocar sua própria verdade. A jornada chega a um ponto em que nada mais precisa ser explicado. As imagens simbólicas criadas pelo inconsciente começam a se acomodar, e o que antes parecia conflito passa a parecer escolha. Jung dizia que toda cura é, no fundo, um reencontro com aquilo que fomos antes de nos perdermos nos outros. E agora esse reencontro se insinua como uma brisa que atravessa a alma sem pedir licença, lembrando que a verdadeira força nasce quando deixamos de abandonar a nós mesmos. O espectador percebe que o narcisista dessa história nunca foi apenas uma pessoa, foi um espelho que mostrou limites, medos, feridas
e, sobretudo, a força que sempre esteve ali, oculta sob camadas de entrega mal direcionada. E ao ver esse espelho cair, não resta raiva nem vingança, resta clareza. A clareza de que ninguém domina quem encontrou o próprio centro. E essa descoberta se instala no peito com a delicadeza de uma verdade antiga que finalmente encontrou voz. É nesse ponto que a alma do espectador começa a se movimentar como se estivesse despertando de um sonho longo demais. Cada símbolo, cada metáfora, cada silêncio desta jornada retorna agora com outro significado. Nada foi dito em vão. Cada imagem plantada pelo inconsciente parece agora florescer, revelando que a verdadeira batalha sempre foi interna e que a vitória, silenciosa, profunda e inegável, já estava acontecendo desde o início. E então surge uma sensação inesperada, uma paz que não se explica, mas se reconhece. Uma paz que não nasce da ausência de sombra, mas da integração dela. Uma paz que não exige respostas, porque entende que certas respostas só podem ser encontradas na experiência. O espectador sente essa paz tocar regiões internas que talvez nunca tivessem sido tocadas. E percebe que chegou ao ponto em que o conhecimento deixa de ser teoria e se transforma em pele. O silêncio final desta jornada não é vazio, é nascimento. Um nascimento interno, suave e irrevogável, que diz ao espectador que a história não termina aqui, que algo precioso foi despertado, algo que continuará trabalhando no inconsciente muito depois que as palavras cessarem. Essa é a marca do símbolo verdadeiro. Ele continua vivendo dentro de quem o recebe. E agora esse símbolo pertence a você. E assim deixo uma última frase, oferecida como semente e não como conclusão. O que domina o outro morre com o instante, mas o que domina a si mesmo permanece para sempre. Se esta jornada tocou algo em você, se acendeu uma luz, se revelou uma sombra ou despertou uma pergunta que ainda não sabe formular, permita que esse caminho continue. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Não por rotina, mas porque algo em você reconheceu que ainda há muito a ser descoberto.